Verde ou amarelo é o top dela? Ai, vai tudo! Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Vivi Ferreira, a sua treinadora, e estamos hoje aqui juntos para mais um Papo em Movimento, o podcast da Smart Fit, trazendo um assunto que precisa ser tratado. E é claro, a Smart Fit, o Papo em Movimento sempre está muito antenado, trazendo os melhores conteúdos para vocês. Como vocês bem sabem, setembro, nós temos uma causa muito forte nesse mês, que é o Setembro Amarelo, e hoje nós trouxemos uma psicóloga incrível que vai bater um papo super leve com a gente, que é a Thalita, maravilhosa. Oi. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Vivi. Obrigada a todos pela oportunidade. É muito bom vir até aqui e trazer um assunto mega importante, que é a saúde mental. Né? Saúde mental. Exato. Thalita Lima. Olha, Thalita Lima. Queria muito que você falasse para nós, assim, né? Estamos nos conhecendo agora. Quem é a Thalita? Quando se formou? Por que a psicologia é uma profissão tão linda e tão necessária? Eu acho que a gente já consegue começar a construir o nosso papo a partir de então. Fica à vontade, certeza. Quero muito te conhecer. Bora lá. Bom, meu nome é Thalita, eu tenho 27 anos. Estou formada aí desde 2018, desde então atuo na área clínica. Hoje faço uma formação extra aí, que é análise comportamental felina. Olha, já quero saber o que é. Que é uma análise comportamental para gatos. Então, hoje eu tenho um lar temporário, faço hotelzinho também. Que legal! E eu quero estudar um pouco mais sobre o comportamento felino. Então, hoje eu quero entender um gato agressivo, um gato feroz e outros tipos de felinos por aí. Nossa, que legal! Pois então, é. Thalita se formou em 2018. Isso. Você é de Guarulhos, que a gente já conversou. Que legal. E eu acho que o mais importante que vocês já começam que a gente já começa a entender juntos é que a psicologia ela tem várias vertentes. Eu acho que assim como o profissional de educação física, né? Com certeza. O profissional de educação física, ele consegue trabalhar com a musculação, com a dança, na escola e tudo mais. Então, hoje você tem você estuda comportamentos felinos. Exato. Que deve ser bem diferente do comportamento humano, né? Total. Mas hoje, quando a gente vem falar, né, hoje, Setembro Amarelo e tudo mais, nós vamos falar sobre o comportamento humano, que com certeza a Thalita super tira de letra, que é falar sobre essa questão do Setembro Amarelo. Então, hoje a gente traz um papo um pouco mais, não sério, mas eu digo que necessário, em relação a tudo que vem acontecendo. Eu acho que o primeiro ponto que eu gostaria muito de trazer aí com você é sobre a questão do Justin Bieber, né? Justin Bieber, ele foi bem exposto, até ele virou meme por uma questão psicológica. Isso acontece muito, infelizmente, ainda, né? As pessoas ainda taxam a questão psicológica do outro como algo engraçado, até mesmo como geração mimimi. Exato. Eu acho que é muito ofensivo, tenho certeza que é muito ofensivo para a sua profissão quando se trata alguém realmente com um problema psicológico, nesse sentido de frescura. Isso ainda acontece muito, Thalita? Muito, muito mesmo. A gente acha que não, mas tenho pacientes que... Olha, eu faço terapia, mas eu não conto para ninguém, porque eu tenho medo do que as pessoas vão pensar, né? Ou pensar que eu sou doido, ou que eu preciso de um tratamento, ou que é frescura, o que geralmente é dito, né? Sim. Ainda mais aí nessas questões de ansiedade, depressão. Sai do quarto, isso é frescura, você precisa ir ver seus amigos, levanta daí. E é como se fosse simples assim, né? Levanta Exato. daí, tá tudo bem. Né? Então, hoje, eu digo que a terapia ela é um processo, ela não é um remédio, onde a gente toma uma pílula e a gente está bem no dia seguinte. É um processo duradouro. Né? Então, a gente, nesse processo, a gente está se redescobrindo, a gente está fazendo aí uma análise sobre nós mesmos, sobre o mundo, sobre a percepção atual sobre tudo. Né? Show. Então, essa questão de saúde mental é algo que... Algumas vezes, por exemplo, no mês de Setembro Amarelo, né, prevenção ao suicídio, é pouco falado, né, infelizmente. Exato. Nem todos saberão que o mês de setembro é um mês em relação ao suicídio, à depressão, o que envolve, quantas pessoas envolvem.
Com certeza. Né? Eu queria te fazer 2 perguntas, não posso esquecer da segunda. A primeira, da onde veio, né, o seu despertar pela psicologia? Por que você escolheu a psicologia? Qual foi o fator determinante aí para que a psicologia fosse sua profissão, realmente? Certo, essa pergunta aí é grande. Adoro. Não, a gente quer ouvir porque é muito legal. Às vezes tem muitas pessoas que, né, assim como nós fizemos um podcast anterior falando da educação física, dando aquela pílula para que a pessoa faça. Às vezes você contando a sua história, tem alguém que queira fazer psicologia, que se interesse, mas às vezes não sabe o porquê, mas pode se identificar com a sua história. Então fica à vontade, Certo. a casa é sua, queremos saber a sua Obrigada. história. No início, eu gostaria muito de ter iniciado medicina. Sempre quis esse contato com o humano, assim, o contato de cuidado, sabe? E aí eu acabei desvinculando para a psicologia, onde eu comecei a perceber que ali era muito mais sobre o outro, muito mais sobre a saúde mesmo. Hoje, quando a gente fala de saúde, o ser humano pensa mais na saúde física, né? Eu havia comentado com você, hoje, quando a gente fala de dor, a gente pensa na dor física e não mental, né? Então, eu vou contar de onde veio aí, de onde surgiu. Quando eu tinha 4 anos, minha mãe faleceu, então morava com os meus avós, logo depois fui morar com os meus tios, meus pais, né, que me criaram, que são completamente babões aí da minha pequena. Ai, que lindo. Maitê, linda. E o nome Maitê. dos tios que são pais? Qual o nome deles? Vera e Branco. Um beijo para Branco vocês. Lima. Agora eles devem estar ali, ó. Que orgulho! Pois é. Que legal. Boa. E aí, então, fui morar com eles. Entrei numa escola particular. Desde então, estudava numa escola pública. E aí eu tive uma dificuldade muito grande, assim, em relação à socialização, introdução, enfim, com o público, com o outro ser humano. Então, o que era educação? O que era aprender sobre... Meu pai sempre falou muito sobre confiança. Então, ele falava, olha, uma vez que você perde a confiança, é difícil conquistar. E, para mim, aquilo ali era muito... Não, no outro dia dá para conquistar a confiança, né? E não é assim. E aí, então, comecei a passar num psicólogo. Tive aí uma evolução, onde eu tinha todo o acompanhamento dos meus pais, né, onde me levavam, buscavam, tinha essa interação. E aí eu falei, poxa, olha o quão a minha vida tem mudado diante da psicologia, né? Olha o que esse cara fez por mim, assim, o que ele ainda pode fazer por tantas outras pessoas. Então, eu falei, é isso, eu quero cuidar da mente humana, eu quero cuidar e acolher o ser humano, né? Não só como, eu estou aqui te ouvindo, mas eu estou te acolhendo, eu estou aqui para não te julgar, estou aqui para te acolher, literalmente. Então, você foi escolhida pela profissão, Fui né? escolhida, Diferente. Que legal. E é muito importante, e eu acho que linka muito com a minha segunda pergunta, que é essa questão do acolhimento, de cuidar do próximo. Mas eu queria saber por que é tão... Se você puder me explicar, por que é tão latente no mês de setembro. O que aconteceu no mês de setembro para que setembro tenha tão latente essa questão da psicologia, do Setembro Amarelo? Existe um marco em relação a isso? Sim, em 1980, um inglês acabou descobrindo aí essa questão de depressão, porque ele tinha um carro amarelo, e aí tudo envolveu esse carro amarelo, essa questão da depressão, e aí é como se marcasse a data com o carro amarelo e essa questão da depressão em si, né? Entendi. Então, a partir desse momento, foi onde foi marcado por um inglês, e aí, desde então, todos os psicólogos e, né, profissionais da saúde aí lutam por esse mês para que a gente possa não levar a depressão como um silêncio, que é o que geralmente as pessoas fazem, né? Então, a depressão é aquela pessoa que fica ali quietinha e está tudo bem, ela daqui a pouco melhora. E não, a gente precisa repassar para essas pessoas que nós estamos aqui, que nós queremos ajudar e que está tudo bem se eles vierem até a terapia e dar continuidade a um tratamento ou iniciar aí a associação com a medicação. Legal. Eu acho que é muito importante saber, até associar, né, o porquê. Agora a gente já sabe que tem
um marco histórico em relação a isso, que foi muito importante. Uma dúvida minha, eu acho que a gente estava até ali, antes da gente começar a gravar, de fato, a gente sempre bate um papo, e eu ainda falei, meu Deus, não, a gente tem que parar esse papo agora, vamos tomar uma água, porque foi tomando uma proporção muito legal, e eu te pergunto realmente, como leiga, querendo saber de tudo isso, que é muito importante a gente ter esse dom, né? Essa questão do acolhimento, acolher as pessoas e cuidar delas. Mas imagino eu que a depressão e a ansiedade, elas sempre existiram com um número muito expressivo, mas antigamente as pessoas tinham receio de falar. E não que hoje não tenham, né, por serem muito julgadas. A gente escuta muito, vê muito até nas redes sociais, internet, né, que é a geração mimimi. Na minha época não era desse jeito, a gente resolvia de outra forma. E hoje as pessoas começam a dar maior importância para um tratamento de terapia. Você acha que grande parte da população antigamente também sofria desse mal, mas não tinha um diagnóstico efetivo, e hoje as coisas, por nós termos maior conhecimento, as notícias capilarizarem cada vez mais rápido, a gente consegue diagnosticar? Sempre tivemos muitas pessoas depressivas e ansiosas, ou não, aumentou agora? Sempre, mas na pandemia, no primeiro ano da pandemia, teve um aumento aí de 25%, pela Nossa. OMS, né? Então foi cientificamente provado. Então não só por quê? Por que as pessoas ficaram propensas aí a estarem mais ansiosas ou depressivas? A pandemia trouxe aí um turbilhão de sensações onde a gente não vinha assim tudo de uma vez, né? Então veio tudo esse medo de ficar dentro de casa, o medo de perder um ente querido, o medo de como eu vou ficar amanhã financeiramente falando, o medo de e se eu pegar Covid, será que eu vou, né? Vou morrer, não vou ficar numa cama. Então são despertados aí muitas sensações, emoções e automaticamente os comportamentos que são levados aí para uma crise de ansiedade, né? Um diagnóstico depressivo. Então, a ansiedade em si, eu costumo falar que a ansiedade em si é uma emoção que todos nós, seres humanos, temos. Somos pessoas ansiosas por natureza, é isso? Isso, exato. Então, assim, isso nós temos no nosso dia a dia. Então, por exemplo, eu, Thalita, estou ansiosa porque amanhã eu vou fazer uma entrevista de emprego. E tudo bem, é uma ansiedade que eu sei controlar. Certo. Agora, quando é uma ansiedade que já está fora do meu controle e eu preciso buscar por tratamento, é uma ansiedade onde atrapalha o meu foco, onde atrapalha o meu dia a dia, onde eu estou sentindo, né, algumas questões aí físicas do tipo, estou começando a tremer do nada, estou sentindo que eu estou ansiosa, estou com sudorese, estou com uma tontura. Nossa, então causa. Exato. Então, ponto ali, né? Então, Exato. gente, a ansiedade, quando ela vai para um sintoma físico, ela precisa ser investigada de um jeito. Entendi. E, assim, a ansiedade é uma coisa, a depressão é outra. Totalmente diferente. Um ansioso não é depressivo e um depressivo não é ansioso, ou pode ser? Pode ser também. Nossa, entendi. Pode ter esse conjunto aí, esse combo. E como que a gente consegue diagnosticar um e diagnosticar outro? A ansiedade é isso que eu acabei de explicar, né? Essa questão ansiosa diariamente. Então, eu estou tendo uma falta de atenção no trabalho, estou tendo uma indisposição, não consigo focar nas minhas atividades diárias. E a depressão, a gente costuma falar o seguinte, a partir do momento em que ela deixa de ser uma tristeza e por no mínimo 2 semanas ela consiste, é uma depressão e a gente precisa buscar ajuda. Certo. Então, a gente consegue diagnosticar a tristeza e a depressão por esses métodos. Entendi. Né? Quando é uma tristeza, é um momento em que eu me senti triste, passou e ok. E que é normal. Exato. Tá. E aí, quando é uma depressão em si, se eu estou no mínimo 2 semanas, né, muito triste, né, essa questão de não penso no meu futuro, tenho pensamentos suicidas, né, não consigo focar no que vai acontecer mais para frente, o que tinha valor para mim, o que eu gostava de fazer, atividade física, perdeu o valor,
eu preciso procurar ajuda, porque já não é uma tristeza, Entendi. é uma depressão. Desencadeou por uma depressão. Entendi. E assim, a grosso modo, por favor, me corrija se eu estiver errada, mas a ansiedade é você estar ansioso pelo que vai acontecer no futuro. No futuro. É uma emoção. É uma emoção, normal. porque nós não, né, como todo mundo fala, o futuro a Deus pertence, enfim. Então, é você ficar pensando muito nesse futuro. Exato. A depressão é você alimentar algo que você já viveu e alimentar essa tristeza, não conseguir sair desse estado de tristeza, seria mais ou menos isso? É não sair desse estado de tristeza. Não conseguir ter aquele momento. É claro, a gente fica mal, mas depois de um certo tempo fala, não, bola para frente, é não conseguir ter isso, deixa eu continuar. A gente consegue reagir e falar, bom, né, passou, eu estou bem agora, estou tranquila. E a depressão não, a depressão ela consiste, ela é consistente, então ela vai dando continuidade e quando, na maior parte das vezes, quando o paciente consegue notar que ele está com a depressão ou que ele não está bem, já é num estado talvez aí severo, onde ele precisa entrar com a associação medicamentosa e a terapia, né? Entendi. É um combo, eu costumo falar que é que nem quando a gente quebra o pé e vai para o hospital. A gente é encaminhado para um fisioterapeuta e tem a medicação. Entendi. Então, se a gente fizer um e não fizer o outro, vai ter uma diferença, né? Certo. Peraí, não estou me recuperando, não estou tendo uma evolução tão boa quanto eu deveria. Entendi. Então isso a fica gente muito precisa... claro que uma pessoa, ela pode ter momentos de ansiedade e ela pode ter momentos de depressão. Sim. E é fundamental ter o apoio. Aonde começa esse apoio? Eu acredito, olhando todo esse cenário, eu acredito que o primeiro momento de acolhimento precisa ser das pessoas que estão próximas a ela. De poder falar, eu entendo... você precisa de ajuda, porque o primeiro contato não vai ser diretamente com o terapeuta. Você acredita que sim? Não, não. Geralmente é identificado por um parente próximo, por um amigo que é mais, né, Sim. está mais presente ali na vida daquela pessoa. Então, ou quando, na verdade, agora sim tem mais essa questão da internet, onde o pessoal, várias vezes chegaram, né, até mim, pacientes, futuros pacientes que, olha, eu fui diagnosticado com depressão e eu preciso de ajuda. E aí eu acolho, e aí depois eu quero saber de onde veio esse diagnóstico. Então, muitas vezes é da internet, é do Google. Que a pessoa se identifica, né? fala, nossa, até, por exemplo, agora alguém pode se identificar com o que você está falando. Fala, nossa... Sim. Eu sinto isso, mas é importante que antes de se autoanalisar, que você passe por uma análise de um profissional, né? Isso Eu aí. acho que, até quando você fala, né, se sentir triste, se sentir ansioso, são sentimentos que todo ser humano tem, de vez em quando. Ele só não pode perdurar por muito tempo. Se perdurar, a gente precisa de auxílio. Exato. E como é o auxílio de uma terapia? É a escuta mesmo? É você doar ali a sua escuta? Porque, né, eu fiz terapia durante um tempo, acho que até comentei com você. Alguns devem saber, outros não, mas eu tive uma gestação de 5 meses e meio. E foi por isso que eu entrei na Smart Fit, porque foi um dos momentos mais terríveis da minha vida. Então, se eu não tivesse uma terapeuta, Bruna, um grande beijo para você. Ela foi um agente transformador assim, na minha vida, me acolheu muito. Eu não teria aprendido a lidar com muitas coisas. Mas eu lembro muito das consultas com a Bruna e ela nunca me falava o que fazer. Sim. Mas eu lembro que eu ficava assim, numa constância. E a resposta sempre estava dentro de nós. Exato. E é lindo, né? Exato. Porque você doa a sua energia para escutar. E eu acho que quando a gente escuta, a gente vai falando, a gente vai escutando o que a gente vai falando e vai caindo a ficha, né? Vai falando, caindo a ficha. Eu tô respondendo o que eu preciso, tá aqui dentro de mim, né? Exatamente, é muito importante, é uma construção, né? Eu conversei com você também, perdi recentemente minha mãe e agradeci a Bruna, mandei uma mensagem para ela e falei que se eu não tivesse construído há anos atrás tudo aquilo que nós construímos na nossa terapia, provavelmente, não que a dor tenha sido menor, mas a gente começa a fazer uma leitura muito diferente da nossa vida e de como a gente precisa se reconstruir. Sim. E o terapeuta tem uma ação fundamental em relação a isso, porque é diferente de você conversar com um amigo.
Total, né? Né? Foi o que Porque a você gente fala, eu tinha quero conversar, falado. vou conversar com meu amigo me escuta, mas tem uma diferença, né? Tem uma ação Total. totalmente diferente em relação a isso. Total. Se eu falar, Vivi, eu briguei com meu ex, e aí daqui um dia eu falar, eu voltei com meu ex, você vai falar o quê pra mim? Eu vou te xingar aquelas. Exato. É porque eu vou colocar a Exato. minha opinião, né? A minha Exato. opinião. E o Exato. terapeuta, ele não utiliza de opinião, imagino eu. Não, ele acolhe, ele vai te ouvir, ele vai te acolher, ele vai transformar, ele vai reconstruir, né? Ele vai trazer toda uma questão para você. Jamais ele vai te dar a resposta do que você tem que fazer. Então, olha, Vivi, já que você voltou com fulano de tal, eu acho... Não tem isso. Eu vou te acolher e eu vou tentar reconstruir aquela ideia que estava ali na sua cabeça. Será que realmente isso te faz bem, né? Quais são os benefícios, né? Exato. Isso, né, de fato, vai te encaminhar para um caminho X, para o Y. Então, tem todo um acolhimento, uma escuta sem julgamento. Isso é muito importante, porque se é terapia e tem julgamento, não é terapia. Perfeito. Né? Então, Olha, a gente- ótimo saber, né? Exato. Porque você não consegue ditar para a pessoa que, a partir daquele momento, o amarelo não é o correto, mas Exato. que ela precisa vestir verde, por exemplo. Exato. Você faz com que ela entre numa linha de raciocínio e ela escolha o caminho que convém ali. É muito legal. Eu estou falando com você, estou vendo a Bruna. Isso é muito legal, porque nós precisamos de pessoas que nos apoiem e amigos, eu acho que é parte fundamental de todo o Fundamental. processo. Amigos, familiares, enfim, mas eu acho que você tem uma escuta de um profissional. São 5 anos de formação. São 5 anos. 5 anos estudando o comportamento humano, você ter o apoio de alguém, de algum profissional que te escute, consiga, de fato, fazer esse acolhimento sem julgamento é muito importante. Total. E eu vejo, né, não sei se eu também estou certa em relação a isso, hoje as pessoas continuam a julgar como geração mimimi, como na minha época isso acontecia e eu dava risada e tudo mais. Isso dificulta, de certo modo, a atuação do terapeuta, né? Porque Total. muitas pessoas chegam ainda em você e falam assim, eu acho que isso é uma frescura, acho que o que eu estou sentindo não é para tanto, ou não, as pessoas já entendem o que elas sentem e já te chega de um modo diferente. Tem essa questão, assim, de... pode ser que eu esteja errada, pode ser que o que eu esteja sentindo não seja tão assim, mas eu estou sentindo. Peraí, você está duvidando do seu próprio sentimento, então você está dando uma abertura para o que o outro está falando, porque o outro é mais importante e você, mais uma vez, fica de lado. Peraí, vamos tentar escutar o que você falou de novo, né? Você acha realmente que você está sentindo algo que não deveria sentir, é um exagero? Não, né? Vamos tentar estudar isso na sua cabeça, vamos tentar entender. A gente traz muito essa questão de autoconhecimento, né? A terapia ela é um processo de autoconhecimento. Então, eu preciso conhecer mais sobre quem sou eu, né? Então, assim, muitas vezes a gente vai em entrevista e tem ali a primeira folha de quem sou eu. E é tão difícil, às vezes, a gente falar... Sim, quem sou eu? Exato. Verdade. Você fala, não, é uma pergunta tão fácil, né? Não é possível. E é difícil. Você já parou para pensar quem é você? Você já parou e refletiu a sua vida? Onde você já chegou? Quantas pedras e obstáculos aí você já passou e o que você já conquistou? Então, é difícil para a pessoa parar e falar, poxa, é verdade. Porque quando acontece um momento ruim, só vem lembranças ruins. É verdade, deu errado aquele dia, deu errado aquele outro dia, mas eu não penso que deu certo, o tanto que eu evoluí na minha vida, o quanto de coisas boas aconteceram. Então, tem essa questão aí de que, quando acontece algo ruim, a gente está mais propenso a pensar no negativo. Isso é do ser humano, no geral? ser Você acha que é um humano. comportamento assim humano que é inerente? É isso? Nós estamos condicionados, Vivi, a reclamar, a sempre ver o lado negativo. Isso né? nós estamos condicionados, Exato. isso é um fato. Isso é um fato. Então, assim, por exemplo, nossa, tá muito calor. Nossa, não estou aguentando. Aí amanhã tá frio. Nossa, mas que frio chato, né? Você nunca vai estar numa média ali de falar, tudo bem, né? Gratidão, sol, gratidão, vida. Não vai ter. Né? Raras são as pessoas que conseguem levar a vida mais tranquila, assim, mas com certeza é a partir de um processo terapêutico ou de um condicionamento completamente diferente do que a gente é visto aí no dia a dia, né? Nossa, você usou a palavra que eu gostaria de falar. É um processo.
Aqui no podcast, nós já conversamos com nutricionistas, já conversamos com pessoas que tiveram transformações no corpo, transformações de espírito, de pensamento, mas não é um pastel. Eu costumo falar, né? Às vezes os alunos procuram, eu preciso perder 14 quilos em um mês. Eu consigo? Não. O que a gente consegue fazer muito rápido é um miojo, um pastel, que você frita ali, coloca... Aí está tudo certo. Exato. Mas é um processo. E eu lembro que quando eu entrei na terapia, eu esperava um milagre. Eu esperava que ela falasse comigo e em 5 minutos todos os meus problemas tivessem sido resolvidos. No outro dia, né? No outro dia eu vou outro estar dia. bem. Exato. Eu esperava que fosse um remédio de dor de cabeça. Exato. Que eu estivesse com uma enxaqueca que estava ali me sufocando e eu tomasse... A minha terapeuta me desse um comprimido e eu falasse assim, nossa, minha dor de cabeça passou. Ia ser muito fácil, né? Seria maravilhoso. E nós, hoje, eu acho que toda essa... essa coisa de tudo muito rápido. Até o áudio você acelera para ouvir rápido. E quando você pensa, isso é um processo, já parece que já desanima. Fala, não, mas espera aí. Em quanto tempo eu vou estar bem? Algum paciente já te perguntou isso? Em quanto tempo? Sim. Porque os meus alunos também perguntam, em quanto tempo eu... Então, não sei. Falo, não sei, depende muito da sua dieta, da sua disposição, do que você vai me entregar. Exato. Mas eu não consigo te falar em quanto tempo. Mas muita gente deve te falar a mesma coisa, né? Em quanto tempo? Total. Posso passar todos os dias da semana com você para ver se melhora? Porque é uma dor muito grande. É uma dor muito grande, independente do que seja, né? Qual seja o motivo. Como eu disse, eu passei por uma perda gestacional, então era uma dor intensa, mas... Muitas pessoas ainda falavam, mas você pode ter outro, nem nasceu. E aí você falava, nossa, não, a dor é minha. Exato, e aí você ouve a dor de outra pessoa, você fala, mas será que ela precisa tanto? Precisa, a dor é única, né? Você falou, enfim. Então as pessoas, elas precisam entender que tudo nessa vida é um processo e depende. As pessoas recebem alta da terapia? Recebem. Muitas vezes alguns se dão alta por aí. Fala, tô bem. Acho que tô bem. Aí volta, olha, tive uma crise de ansiedade, eu preciso voltar para terapia. Tudo bem, estarei sempre aqui. Eu sempre repasso para o meu paciente, olha, estarei sempre aqui esperando por você, quando você precisar. Mas tem essa questão que a pessoa, foi o que eu havia dito para você, então, geralmente... O paciente procura a terapia quando ele está no nível excessivo, assim. Muito Fala, grande. poxa, eu preciso. Né? Ninguém, entre aspas, no momento épico da vida vai falar, agora eu vou começar a fazer terapia. Sei lá, ganhei na Mega Sena, vou começar a fazer terapia. Exato. Mas aí é que está o erro, não é? Eu vejo muito assim, quando você entra num estado de muita tristeza, que você começa a prometer mundos e fundos. Você faz promessa para tudo, 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 tudo. E aí aquela situação caótica passa da sua vida e você esquece de tudo aquilo que você se comprometeu. Eu digo até, por exemplo, numa questão de transformação do corpo, tá? Uma pessoa, ela entra muito focada. Não. Agora eu quero hipertrofiar, quero ficar com o meu corpo dos sonhos. A pessoa foca, é dieta, treino, tudo muito regrado. Quando ela está próxima ou ela alcança o objetivo dela, agora tá bom. E aí ela acaba regredindo a ponto de ter que voltar novamente. E é um processo, né? Exato. Eu costumo falar que a gente primeiro precisa mudar aqui a nossa mente para depois a gente começar aí a pensar que, bom, então não adianta, por exemplo, eu fazer uma bariátrica pensando que daqui um mês de bariátrica eu posso tomar uma coca ou eu posso comer um hambúrguer. Tudo bem, né? A gente tem as exceções, mas se isso virar rotina novamente, do que valeu todo o esforço se eu não mudei, né, psiquicamente falando, todos os meus hábitos, rotina, enfim. Claro, exatamente isso. Eu acho importante você trazer isso, porque buscar a terapia é você buscar um auxílio para que você esteja cada vez melhor, para que você vá evoluindo como pessoa. Mas como você mesmo pontua, e é até preocupante, até pela questão do julgamento, pelas pessoas que estão próximas a você, né, de taxarem de algo, as pessoas acabam não querendo se tratar. Infelizmente, né, abrindo assim, é coisa de louco. Exato. Terapia é coisa de louco. Eu vou tomar remédio, para quê? E é muito triste, né? Porque muito triste. Eu penso, por exemplo, na minha área, né? Nós estamos falando da saúde. Eu falo da saúde física ali do corpo, você está falando da saúde mental. Porque, às vezes,
isso era uma coisa que eu me pegava muito perguntando, né? Porque às vezes a pessoa não se preocupa em gastar um dinheiro numa saída, num shopping ou numa comida, mas para outras coisas acaba sendo caro, né? Ah, eu vou fazer minhas unhas. Já vi muito desses memes aí na internet. Vou fazer minhas unhas, R$ 200. Ah, R$ 200 para unha tá ok, mas para Exato. academia não. Mas Para tem terapia não, tem mas para muito unha tudo disso. bem. Exato. Tenho muito disso aí. Já tive algumas pacientes que, olha, tá super apertado esse mês e não vou conseguir dar continuidade, né? E aí mês que vem tá lá com cílios, com as unhas, viajando. E aí eu falo, bom, são prioridades. Claro, Exato? sem dúvidas, sem Prioridades. dúvidas. E aí, tá, o que eu vou fazer em relação a isso? Eu vou cuidar da minha unha ou eu vou cuidar da minha alma? Vou cuidar Exato. do meu espírito? Vou cuidar da minha dieta? Então, são prioridades. E eu acho que o marco decisório na vida das pessoas é quando elas se colocam como prioridade. Exatamente. Não é? Isso. Você já viu muitas transformações, claro, né? De histórias. Eu vejo transformações mais físicas. Eu vejo também até transformações comportamentais. Porque você se sentir bem, você se sentir do jeito que você gostaria de estar, isso é muito benéfico para as pessoas. Exato. Agora, eu imagino que a sua transformação também seja uma coisa linda de se ver, né? Que você fala, nossa, com certeza. peguei uma pedrinha ali e a gente foi lapidando junto e essa pessoa está com um brilho enorme. Muitos casos? Muitos. É uma borboleta saindo do casulo, né? É como se fosse um processo, mas não tem um tempo evidente, não tem uma regra de tempo, né? Não tem uma faixa etária, não tem. Então, já atendi desde crianças que tinham um processo aí de dificuldade na escola, né? Uma falta de socialização, porque tinha uma ansiedade generalizada, a um adulto de 40 anos, bombeiro, que tinha crises intensas de ansiedade e precisava me ligar e falar, eu preciso de ajuda, eu não consigo falar, eu tenho que, poxa, vamos lá, vamos fazer respiração diafragmática, eu estou aqui com você, fulano, eu estou aqui te ajudando, vamos lá, respira. E aí, nessa questão em X, era um sábado, e de sábado eu não atendo, mas eu sempre me coloco à disposição 100% para os meus pacientes, porque uma crise não vai não identifica, nos pegar, não tem hora, exato, né? não vai falar, bom, segunda-feira, 8 horas da manhã, agora. Não. A qualquer momento, em qualquer lugar, né? Então, sempre me coloquei à disposição, e para essa pessoa eu falei, olha, estou à disposição, e aí me ligou completamente, assim, fora de si, preciso de ajuda, não estou conseguindo respirar. E a ansiedade, a crise de ansiedade, ela dá a sensação para o ser humano como se ela estivesse tendo um ataque ali, como se ela estivesse morrendo. Então, a maior parte das falas são essas, eu estou morrendo, não consigo. E aí eu me coloco à disposição ali. E hoje essa pessoa está de alta, que bom. 100% bem, consegue controlar todas as suas ansiedades. Eu falo que a ansiedade ela não tem cura, ela tem tratamento. Certo. E a gente precisa aceitar a nossa ansiedade. Então, a ansiedade é um bicho-papão? Não. A ansiedade é uma emoção. A gente só precisa controlar, a gente precisa colocar um limite ali. Perfeito, para que ela não te domine completamente. Exatamente. Então, por exemplo, como você disse, a ansiedade, ela não tem idade. Pode ser crianças, adultos, idosos. Não tem uma... Não tem. Existe, assim, algum estudo que fale que mais mulheres, mais homens, existe uma porcentagem de alguma classe que tenha mais predisposição à ansiedade? Isso já se tem em literatura? Já se tem. É um estudo que aponta que as mulheres estão mais propensas à ansiedade. Algum motivo específico? A questão do trabalho, casa, de ter que dar conta de tudo. Sabe quando a gente quer carregar o mundo nas costas e literalmente a gente acha que nós fomos feitas para isso, para carregar o mundo nas costas? É mais ou menos isso. É isso. Certo. Então mulheres. Mulheres se cuidem. Se cuidem. Precisamos nos cuidar, porque é uma coisa já histórica, né? É uma coisa de muito tempo. Então, é uma construção muito grande. Então, mulheres, se cuidem. Depressão. Existe também essa classificação? Quem tem mais predisposição a um quadro depressivo? Geralmente é o adolescente. Que o adolescente. naquela fase de descoberta, quem sou eu,
né? Qual a minha sexualidade? Mas o meu pai fala, cadê a namoradinha? E a avó que cobra, cadê a namoradinha? Mas e se eu não quero uma namoradinha? Né? Então, tem toda essa tensão, essa pressão de que eu preciso ser alguém que caiba no modelo da sociedade. Né? E não é bem assim, né? E não é bem assim. É exatamente. Inclusive, né, você perguntou agora, quem sou eu? Eu tenho 33 anos, eu acho que seria muito difícil. Quem dirá quando eu tivesse 13, 14 anos, se me perguntasse, não, dia após dia, para que a gente possa se descobrir aí. Tá, a ansiedade me pegou. Estou no meu trabalho, estou voltando para casa, estou numa viagem, enfim, ansiedade. Estou sentindo que eu estou numa crise de ansiedade. O que eu posso fazer para, naquele momento, conseguir me controlar? Existe alguma coisa? Você falou da respiração, acho que é legal a gente trazer isso, porque todos nós podemos ser pegos aí de surpresa. Exato. O que eu faço no momento de ansiedade? Certo. No momento de ansiedade, a gente perde a visão total. Onde que eu estou? Que horas são, quem são as pessoas que estão ao meu lado. Eu penso mais numa questão de eu preciso sair daqui. Eu tô dentro, é como se eu estivesse dentro de um buraco. E eu preciso sair, preciso respirar, e a minha respiração vai ficando ofegante, eu vou tendo alguns tremores, ataque cardíaco, né? Começo a sentir tontura, e eu não sei mais quem sou eu. Fica tudo virar algo físico. Exato, mesmo. É como se eu estivesse estagnado. Eu estagnei com a minha crise de ansiedade. Então, eu preciso me encontrar. Então, tem algumas atividades, tem alguns exercícios aí dentro da psicoterapia que a gente repassa para o paciente, e uma delas é a respiração diafragmática. Para quem não conhece, isso ajuda muito a trazer o ser humano para o aqui e agora. Tá. Então, eu vou puxar pelo nariz contando até 4, faço uma pausa de 2 e solto até 6. Devagar, sempre devagar, não posso... Porque isso não vai manter, né, a minha sanidade mental, muito menos a minha consciência. Uhum. Então, eu preciso entender quem sou eu e, naquele momento, voltar para o eixo. Voltar para o eixo, exato. Então, crise de ansiedade é você ter ali o seu momento, concentrar na respiração, puxa 4 tempos, segura 2, solta 6 tempos. Ótimo. Exato. Então, já fica aí a dica, já vamos deixar esse vídeo salvo, porque todo mundo pode ser pego de surpresa. Me entendi, depois desse vídeo, que eu estou com um quadro muito parecido com uma depressão. Uhum. O que eu devo fazer? Tem algo que eu consiga fazer em casa ou não? Preciso procurar um auxílio aí para que cuidem da minha saúde. Como seria? A depressão, para que ela não torne algo tão excessivo, né, a gente chega num grau de gravidade máxima, a gente precisa entender esse momento de tristeza. Então, bom, faz 2 semanas, nem todo mundo sabe que estou 2 semanas triste, mas sei lá, é porque eu estou numa fase ruim, numa vibe que não está muito legal da minha vida. Exato, exatamente. Né? Então, eu preciso, nem todo mundo sabe, então eu preciso de um auxílio da minha mãe, do meu pai, da minha tia-avó, amigos, e muitas vezes eu não tenho, então isso vai se estendendo, se alastrando, né, por um tempo aí que não tem uma regra de tempo. E aí acaba chegando numa situação que eu falo, poxa, eu preciso acabar com a minha vida, não tem mais sentido. Que é onde surgem aí os pensamentos suicidas. Certo. Repasso isso, ou talvez até ocorra uma tentativa, e aí é onde o ser humano ali fala, bom, eu preciso de ajuda agora. Ou alguém próximo, né? Ou acaba forçando, fala, não, cara, nessa situação você... Mas, infelizmente, eu acho, talvez por a pessoa não falar o que esteja sentindo, alguém de fora vê quando está muito grave, né? Quando houve uma tentativa ali contra a vida. Exato. Aí sim vê que é necessário. Exato. E geralmente é nesse ápice, assim, tentou sobre a vida, né? E precisa de ajuda. Então, não tem o que ser feito a não ser o acolhimento dentro de casa e repassar para um profissional, né? Um psiquiatra, um psicoterapeuta, com auxílio, muitas vezes, dos dois, né? O auxílio da medicação e da terapia. Sim.
E o acolhimento, o carinho, o entendimento dos familiares, amigos, né, o apoio. Exato. Acho que entender que cada ser humano é único. Exato. Nós temos nossos sentimentos, mas nós não sabemos como eles vão aflorar dentro de nós, né? Eu, por exemplo, eu sempre me achei uma pessoa muito ativa e muito prática em relação às coisas, mas os 2 momentos de muito choque da minha vida eu travei, assim. Então, eu tive o apoio de pessoas próximas a mim, mas travei e eu nunca imaginei que isso fosse acontecer. E eu acho que ninguém nunca se imagina numa situação dessa. Exato. Mas o mais importante é nós termos realmente esse acolhimento de pessoas que nos querem bem e que as pessoas cada vez mais entendam o quão é importante não só cuidar da sua estética, da sua aparência, mas sim um tratamento de dentro para fora. Então, é um mês que nós falamos com mais clareza, mas isso não acontece somente nesse mês. Não é somente nesse mês que nós temos que ter cuidado com a nossa saúde mental. Isso precisa perdurar aí por toda a vida. Por toda a vida. Né? Exatamente. Teve uma vez que uma artista comentou que fazia já há mais de 10 anos. E aí o pessoal começou a postar numa caixinha de dúvida, né? Mas tem tanto assunto assim para 10 anos. Nós estamos continuidadamente assim num momento da nossa vida que são fases, são diferentes fases aí. Que bom, né? Exato. Então, uma hora a gente está, sei lá, na escola, outra na faculdade, na pós, e são fases. Exato. Casei, tenho filho, ou não, ou são fases onde a gente precisa dividir aí, talvez com um profissional que nos acolha e não nos julgue de uma forma mais sucinta, assim, né? Claro. E eu acho que até para finalizar o nosso papo, que foi incrível. Eu acho que, com certeza. Se a artista fez por 10 anos, nós precisamos de 10 podcasts para tratar, para falar sobre cada coisa. Mas eu acho que foi de grande valia. Para mim, foi uma aula. Eu acho que é muito importante quando nós trazemos para as pessoas de modo leve sobre um tema de grande relevância. Porque muito é falado sobre, mas pouco é explicado de um modo em que todo mundo consiga entender. Eu consigo entender, quem assistiu consegue entender e consegue replicar essa informação. Porque é muito importante, ao meu ver, né? É muito bom que a pessoa cuide do corpo, mas ela precisa tratar da mente. É uma transformação de dentro para fora. E eu acho que esse momento que nós ficamos reclusos em casa, sem ter o que fazer, começou a valorizar cada vez mais a minha profissão, a sua profissão, profissões que cuidassem das pessoas como um todo. E nós sabemos que tem muitas pessoas que precisam desse cuidado. Inclusive, nós precisamos desse cuidado, né? Já mandei um beijo para a Bruna. Você tem uma pessoa que também faz terapia. Um beijão. Para mim, é que ela sabe muito bem. Isso é maravilhoso, porque você se coloca à disposição. Você não é autossuficiente. Eu sou profissional de educação física, eu não preciso de ninguém para montar o meu treino, a minha dieta. Muito pelo contrário, eu preciso de uma outra visão. Você precisa de uma outra visão. E todos nós precisamos nos cuidar, porque não tem nada mais valioso do que a nossa própria saúde, né? Exatamente. Mental e física. Quem quer te encontrar, quem quer conversar, quem quer conhecer um pouquinho do seu trabalho, por onde pode te encontrar, fica à vontade, porque eu sei que as pessoas vão querer te buscar. Eu estou no Instagram como psico_Thalita_Lima_SP. Atendo presencial em Guarulhos, atendo online também, que é uma praticidade muito grande para todas as pessoas. Então, não tenho tempo de sair do trabalho para ir lá. Não precisa, pode ir lá para o cantinho lá do seu quarto, no banheiro, onde você tiver aí um tempinho livre, né? São 50 minutos a 1 hora que você vai falar, preciso cuidar de mim. Pensa, uma vez na semana, 50 minutos cuidando de mim. Exato. Né? Não é muito, e a gente tem esse tempo aí que a gente consegue parar e pensar e ressignificar tantas coisas, tantos traumas e reviver momentos aí que talvez sejam feridas, mas que para a gente ultrapassar para o outro lado e ficar em paz conosco mesmo, a gente precisa passar por essas feridas. Precisamos e passamos, viu, gente? Tudo passa, graças a Deus, né? Muitas coisas acontecem aí ao longo da nossa vida que a gente não entende o porquê, né?
É muito difícil entender no começo, mas se você tem alguém que estudou para te apoiar em relação a isso, eu acho que não se sinta envergonhado, não se sinta acanhado, não se sinta nada. Se sinta, eu acredito que a internet ela capilariza muitas informações positivas. Exato. Você consegue filtrar o que você quer consumir da internet hoje. Se você está no momento de consumir algumas notícias de famosos, fofoca, o que quer que seja, você consome, mas se você quer aprender e trazer coisas para você também, você consegue. Então, peguem essas boas coisas, peguem essas dicas que são super valiosas, É isso aí. coloquem na vida de vocês. Eu coloco na minha também, é uma super aula. Todo podcast eu sou muito grata, então agradeço muito você. Eu que agradeço. Pelo Obrigada. seu tempo, pela sua disponibilidade, Imagina. principalmente por deixar tão claro e tão aberto para as pessoas que isso pode acontecer e que tem muitas pessoas, muitos profissionais gabaritados para poder ajudar a todos que precisarem. E a pessoa vai te procurar, eu tenho certeza. Já estou Opa, aqui, ó, já tô por anotei no aqui. Instagram. Arrasou, muito obrigada. Eu que agradeço, Vivi. Obrigada para você, obrigada a todos. Arrasou. E é isso. Por mim, eu ficaria aqui mais 3 horas Cansou a pedalando. perna? Não. Cansou, a gente está cansou. treinando a perna, a língua, você tá entendendo? Falando ótimo. horrores. Espero que vocês também tenham gostado do nosso podcast. Não esqueçam de ativar o sininho, deixem o like de vocês aqui, deixem os comentários falando se vocês gostaram do nosso papo, principalmente se o tema que nós trouxemos aqui hoje foi bacana. E, é claro, sigam a Thalita nas redes sociais e Isso sigam a aí. Smart Fit também em todas as redes sociais, porque nós temos muito conteúdo para todos vocês. Muito obrigada. Obrigada. Galera, muito obrigada. Beijo. Tchau. Fui. Tchau. Boa semana, hein?